mês de abril, eu acabei sofrendo uma lesão chatíssima na panturrilha. E depois que eu compartilhei todos os meus sentimentos e todo o procedimento que eu acabei fazendo nesse processo de lesão lá no meu Instagram, eu percebi que tem muita gente que não sabe quais são os cuidados primordiais que a gente faz no ato de uma lesão. Então, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas informações que são muito interessantes, principalmente para professores, de como que você pode lidar com uma lesão dentro da sala de aula. Roda aí a vinheta. E aí pessoal, eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você curte esse tipo de conteúdo que agrega na sua sala de aula, que ajuda você a melhorar o seu desempenho na dança, reviews, vlogs e dicas e tudo mais, já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo fresquíssimo. Pois é, Brasil! Eu falo tanto sobre prevenção de lesões, falo tanto sobre isso e deu ruim por aqui. Eu tive um estiramento da minha panturrilha esquerda numa aula de ponta, praticamente do meio pro final da aula de ponta. Quando eu fui fazer uma pisada do sotival, não foi nem no salto, sabe quando você pisa para saltar? Foi nessa pisada para saltar que eu senti a minha panturrilha na hora fazer E aí eu simplesmente saí mancando, sentei no chão e falei: ok, é isso. E aí foi uma comoção, vou até colocar um trechinho aqui de algumas cenas de como que foi o processo. Saí divando lá com a cadeira de rodas, as pessoas me paparicando. Tive um momento ali que foi um pouco assustador porque eu nunca tinha me lesionado dessa forma, mas deu tudo certo no final. Estou aqui, ó, fazendo aula já de novo com menos de um mês. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como que foi esse processo e quais são os cuidados principais que você deve fazer no momento de uma lesão, principalmente na sala de aula. Bom, para quem não sabe, alguns profissionais de saúde, principalmente os que lidam diretamente com o corpo, eles precisam fazer os cursos de socorrista. Então a gente aprende lá como fazer os primeiros socorros de uma pessoa, porque isso pode acontecer na academia, isso pode acontecer, enfim, em qualquer lugar. Então a gente precisa ter esse curso, a gente inclusive precisa estar se atualizando sempre sobre as novas lesões, como cuidar dessas lesões, porque é uma situação que é frequente na nossa profissão, né? Quem nunca estava correndo, sei lá, na esteira e pisou errado, enfim, torções e tudo mais. Isso acontece dentro do esporte. Apesar da gente prevenir, isso é muito comum, porque, né, o corpo está se mexendo. E qual que é a diferença de um socorrista para uma pessoa que vai atuar efetivamente? O socorrista, ele é aquela pessoa de primeiro contato com a vítima. Então, quando, por exemplo, acontece, sei lá, uma pessoa tem algum problema na rua, e aí às vezes as pessoas não sabem o que fazer, o socorrista, ele é justamente a primeira pessoa que tem esse conhecimento de quais são os primeiros, né, socorros para aquela situação. Então é a pessoa que vai ver se a vítima está acordada, vai pedir para alguém ligar pro socorro, vai colocar numa posição confortável. Essas são as coisas que a gente pode fazer. Intervenções de fato a gente não pode fazer. Então, de fato um atendimento ali a gente não é capacitado. A gente consegue deixar a vítima pronta para quando a ambulância chegar, eles tiverem uma facilidade ali no processo até de manejo da pessoa. E as lesões mais comuns que podem acontecer dentro da sala de aula de balé são aquelas lesões que são um pouco mais físicas, digamos assim, né? Então as distensões, as torções, as luxações, ou no meu caso também os estiramentos e contraturas e tudo mais. Não que as outras não possam acontecer, né, gente? Enfim, já aconteceu de pessoa simplesmente estar parada e ter uma convulsão. Mas como a gente lida diretamente com o corpo, essas lesões mais físicas podem acontecer em qualquer momento da aula e a gente precisa minimamente saber lidar com isso. E para cada uma delas existe um jeito de lidar. Mas como existe um curso de fato para você se tornar socorrista, eu vou dar apenas algumas dicas de como que você pode minimamente ajudar aquela vítima até que chegue uma ajuda profissional para que também não aconteça nenhum problema. Porque eu já presenciei, quando eu ainda não era socorrista, aconteceu um acidente X, e aí uma outra pessoa nada a ver virou e falou assim: ah não, tudo bem, você deslocou. E aí a pessoa fez o manejo na pessoa e o que era só uma lesão menor se tornou uma lesão pior porque mexeram na vítima.
Então são coisas que a gente precisa estar muito atento, porque às vezes é um negócio muito pequenininho e aí quando você mexe de uma maneira errada, isso pode dar um problema. Vamos lá, dica número 1, verifique o nível de consciência da pessoa. Então assim, antes de mais nada, sei lá, a pessoa está no chão. Você precisa ver se ela está acordada, você precisa ver se ela está ciente do que está acontecendo, porque às vezes se for até uma contusão de cabeça, a pessoa pode estar desnorteada. Então verifique o nível de consciência da pessoa, se ela consegue falar, se ela consegue dizer o nome dela, se ela consegue, por exemplo, te falar onde está o celular dela para ligar para um responsável. Então é sempre importante saber qual que é o nível de consciência da pessoa para você conseguir direcionar melhor esse primeiro contato. E uma regra claríssima, que essa é praticamente a primeira regra dos primeiros socorros. Se você não se sente seguro e frio para lidar com aquilo, não se intrometa. A primeira coisa que você precisa estar bem. Se a pessoa está numa situação em que ela está vulnerável e você está ali ansiosa e vulnerável também, isso vai atrapalhar a vítima. Então, somente pessoas que estejam seguras para lidar com aquela situação é que vão poder se prontificar a ajudar. Se você viu alguém caindo e você ficou assustado, nem chega perto. Se for o caso, até ajuda as pessoas a separarem um pouco mais, mas não entre em contato com a vítima, porque você pode, inclusive, deixá-la mais transtornada do que ela já tá naquela situação. Se a pessoa estiver inconsciente e você tiver o sangue frio, né? Primeira coisa que você precisa fazer, gente, ligar lá pra emergência. Liga pra emergência, liga pra emergência, liga pra emergência. E assim, ligue incessantemente e seja muito claro dizendo que a pessoa está inconsciente, que você precisa de ajuda e tal. Porque às vezes, infelizmente, tem muita ambulância que acaba sofrendo trote e aí eles acabam demorando para chegar. Quanto mais incisivo você for, olha, estou com uma situação assim, 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 a pessoa tá deitada, blá, 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 ela está inconsciente. E aí o próprio enfermeiro vai te fazer essas perguntas, tipo, a pessoa tá como? Ela tá assim, ela tá com alguma contusão, ela tá... Mas você consegue ajudar essa ambulância a chegar mais rápido para poder socorrer essa pessoa. Se a pessoa estiver consciente, aí você tenta colocá-la de uma forma que ela fique confortável. Então, por exemplo, se ela bateu a cabeça, tenta colocar um pouco fazer um bolinho com roupa e deixá-la um pouco mais macia, sem mexer muito, porque você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Então é somente assim, se você vê que ela tá muito torta, tenta deixar ela numa posição confortável, que ela também vai te ajudar a falar isso, porque ela estará consciente, e aí espera o socorro chegar. Dica número 2. Gente, parece besta, mas essa é uma das dicas também fundamentais no processo de primeiros socorros, afaste os curiosos. A pessoa está lá, numa situação vulnerável, e aí fica aquele bolinho em cima. Primeira coisa, viu como é que a pessoa tá? Manda o povo afastar. Afasta, tá tudo bem. Porque também precisa de circulação de ar, né, gente? Sei lá, a pessoa ficou com uma tontura, ela não tá conseguindo respirar direito, enfim, várias coisas que acontecem. Afaste as pessoas que não vão te ajudar. Quanto menos pessoas tiver ali e quanto menos pessoas que não vão ajudar estejam fora dali, melhor vai ser o atendimento com essa pessoa. Terceira dica, tente identificar o que a pessoa sentiu e qual foi a lesão. Se for uma coisa muscular, pergunta onde foi exatamente, se aquela posição que ela tá é uma posição confortável, tenta ajustar um pouco melhor também. Então é a ordem certinha, dica 1, dica 2, dica 3. Depois que você afastou as pessoas, pergunta aonde que você machucou, como que você tá, como é que se você consegue sentar de uma maneira mais confortável, se você precisa de ajuda com alguma coisa, tenta identificar qual foi o nível da lesão. Se for uma lesão exposta, que eu acredito que na sala de aula é um pouco mais difícil de acontecer, tenta deixar o máximo possível a pessoa um pouco mais tranquila, qualquer coisa até tampa para as outras pessoas não ficarem também assustadas, mas sempre com coisas limpas. Então não adianta você pegar uma camiseta suada e coloca em cima, não, gente, não. Sempre com coisas mais limpas, tenta deixar a pessoa tranquila para ela poder se acalmar também e para o próprio sistema, do próprio metabolismo da pessoa também ficar um pouco mais tranquilo, porque isso também dispara alguns hormônios, adrenalina, e aí isso pode afetar mais ainda. Então
Verifica como é que a pessoa tá. Normalmente quando a pessoa tem distensão, luxação e tudo mais, ela consegue ficar numa posição ali confortável, então você vai ajudar ela manejando, se for o caso, carrega para ela sentar, enfim. Tenta deixar ela mais confortável possível, e se você não estiver seguro, lembre-se de que não enfrente isso se você não estiver confortável com aquela situação, apenas se você tivesse sangue frio. Quarta dica, né? Os primeiros socorros de fato. Então, assim, primeira coisa, você não sabe o que aconteceu, você viu que a pessoa tá bem, mas ela tá com dor, gelo. Gelo. A menos se for alguma fratura, né, aberta. Aí você, na verdade, vai precisar, se for uma coisa que estiver escorrendo muito, você vai precisar passar ali um sabãozinho com uma água para limpar a região, sempre com coisas limpas. Mas o gelo é fundamental. Como bailarina sempre tem torce, distensão e tudo mais, gelo, olha, bolsinha de gelo é fundamental em qualquer escola de dança. Então, aplica ali o gelo que vai dar tudo certo. Quinta dica, passou um tempinho, a pessoa tá um pouco mais calma, ela tá ali naquela posição com o gelo, chegou ali mais ou menos uns 20 minutos, que 20 minutos tá ótimo, gente, não vai ficar 3 horas com gelo não, pelo amor de Deus. 20 minutinhos, ela já ficou um pouco mais calma e ela estiver no chão, aí você pode perguntar para a pessoa, enquanto o socorro não chegou, se você quer que ela seja deslocada. Então, sei lá, se às vezes ela está sentada no chão da escola, traz uma cadeira, tenta colocar ela em cima da cadeira. Se for o caso também, por exemplo, uma cadeira de rodas, coloca ela na cadeira de rodas, mas sempre perguntando como que a pessoa está, se ela está confortável, se aquela posição não é desconfortável para ela, porque ela está num momento vulnerável. Então, vai sempre colocando ela ali num local que ela fique mais tranquila, depois de ter passado esses minutinhos aí do gelo. Se for o caso de uma pessoa que não consegue se mexer, volta aquilo de deixá-la numa posição confortável e não mexa nela até que os bombeiros cheguem. Por quê? Porque aí sim tem uma questão de manejo da pessoa. Tem um jeito de você segurar a pessoa. Eles vão trazer os equipamentos corretos para você poder deslocar. Se você mexe na vítima sem você saber o que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Você pode piorar a lesão dela, você pode deixá-la mais ansiosa. Pode ser até que a pessoa comece a gritar de dor e aí isso também vai atrair mais curiosos em volta. Então assim, se a pessoa não consegue se mexer, deixa ela ali, insiste nos bombeiros, insiste nesses primeiros socorros aí com a ambulância e deixa que os profissionais avaliem direitinho para ela poder se deslocar para a casa dela, deslocar para o médico, enfim. Sempre preste muita atenção nos sinais que a pessoa está dizendo. Coisas que você precisa evitar totalmente no momento da lesão. Não mexa no local, independente se é contusão, independente se é contratura, independente se é estiramento. Não aperta, não torce, não mexe. Deixa a pessoa ali naquela posição que as próprias citocinas inflamatórias estão fazendo ali uma guerra para poder deixar a pessoa um pouco mais tranquila. Então não mexa nesse local. Volto a dizer, se você não estiver seguro em ajudar aquela pessoa, não se envolva. Tenta chamar alguma outra pessoa que é um pouco mais calma, sei lá, o seu diretor da escola, às vezes um pai também, às vezes sempre tem algum médico por perto, um socorrista por perto, um outro profissional. Tenta chamar alguém que esteja mais capacitado que você para poder lidar com essa vítima. Não se intrometa se você não estiver seguro. Evite tumulto, aquele povo curioso. Manda todo mundo tomar naquele lugar, mas não deixa ninguém por perto, deixa a pessoa tranquila. Porque isso vai gerando ansiedade na pessoa, vai gerando ansiedade nas pessoas que estão em volta. Deixa tranquilo, tá tudo ali, ó, na paz. A pessoa tá bem, a pessoa tá respirando, a pessoa tá sentadinha, deixa ela ali, ó. Dica também fundamental que vocês precisam evitar, gente. Bailarino tem essa mania, olha, eu quero chorar quando eu vejo. Não alonga a região, não mexe, não alonga. Ah, mas é porque eu senti como se fosse uma... Não alonga, deixa quietinho, seu corpo vai mexendo sozinho. Às vezes você tá numa contratura. Se você resolve, ai, mas é porque aqui tá, eu vou alongar. Aí você parte pro estiramento e depois você reclama. Não mexe na região, não alonga, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. No, God!
No! God, please, no! 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 Fazer muito barulho também, né? Às vezes, sei lá, se a pessoa tá agonizando ali, você não precisa gritar junto com as outras pessoas. Tenta manter ali, ó, um clima pra pessoa que está lesionada, pra pessoa que está fragilizada, ela se sentir num ambiente seguro. Então não fica fazendo tumulto, gritando, falando alto, fazendo muito barulho. Deixa ali, ó, tranquilo. Se for pra pedir pra alguma pessoa, chama a pessoa, fala com ela num tom tranquilo. Não vai gritando, fulano, vai lá pegar a bolsa de gelo pra mim agora. Fulano, pega a bolsa dela ali com o celular pra gente... Chama a pessoa e pede. Chama outra pessoa e pede. Fica ali, ó. E evite tocar na vítima se a pessoa não deixar. E aí eu volto a dizer, por que é tão importante a gente ter esse conhecimento dos primeiros socorros? Porque às vezes uma lesão menor pode virar uma lesão maior quando a pessoa não sabe manejar, quando a pessoa quer ajudar, mas na verdade ela acaba atrapalhando. Então fique muito atento, se for o caso, assista esse vídeo várias vezes, escreva isso. Se precisar tirar dúvidas também, pode me perguntar, tem os contatos meus aqui na descrição do canal, tem o meu Instagram aqui no link da bio, mas tente ao máximo não piorar as coisas, principalmente se você não sabe o que está acontecendo. E o que acontece normalmente em escolas, né? Já aconteceu umas 3 vezes comigo, a pessoa teve um entorse, a pessoa teve uma contusão e tudo mais, e aí os alunos ficam um pouco tensos. Qual que é o papel do professor? O papel do professor é aquela pessoa que tá ali, vai acudir a pessoa, e aí os outros alunos precisam tentar manter um clima tranquilo, né? Então, não ficar comentando com o outro e se prontificar a ajudar também, porque já aconteceu do professor tá lá acudindo a pessoa e aí ele quase implorar para um aluno em pegar um gelo. Então assim, se você tá assistindo esse vídeo e você não quer lidar completamente com a vítima, seja a pessoa que vai pegar o gelo, seja a pessoa que, por exemplo, a pessoa ela precisa ir embora, ajuda ela a arrumar a bolsa, sabe? Então, quando tem muitos alunos em volta, você consegue ajudar de uma forma que seja mais efetivo, mas que não seja alarmante, né? Porque fica aquele monte de gente em cima e tal, tudo isso aqui. O professor pediu, vai lá, pega tal coisa, pega não sei o quê, ou se prontifica, vai lá, liga pra pessoa, chama. Se você tem estão acontecendo outras aulas ao mesmo tempo e você sabe que tem algum médico, algum fisioterapeuta e tal, que pode fazer essa avaliação, vai até outra sala, bate de maneira discreta e chama a pessoa, aconteceu um ocorrido aqui, a gente gostaria que você desse uma olhadinha para ver se a pessoa tá bem para ir para casa e tudo mais. Tentem manter o máximo de controle possível, mas tentem também ser mais proativos, porque o que eu senti na minha lesão? Como eu era a socorrista e a professora tinha que cuidar das outras pessoas, eu praticamente tive que pedir para as pessoas me trazerem gelo, pedir pra pessoa pegar a mochila pra mim, pra eu poder ligar pro Vini, pra falar assim, olha, me machuquei, preciso de ajuda. Então eu me senti um pouco vulnerável nesse lugar, de ter que pedir pras pessoas. Então eu acho que poderia ser interessante da gente já trocar esses conhecimentos para que o atendimento seja mais rápido e a pessoa que sofreu o acidente, ela fique mais tranquila. Então sejam um pouquinho mais proativos. E lembrando que primeiros socorros é feito por socorristas. Essas são algumas dicas para tentar amenizar todo o trabalho ou agilizar também o trabalho da ambulância, dos socorristas e tudo mais. E até para vocês também aprenderem a lidar com essa situação, porque eu sempre falo que as lesões elas podem ser prevenidas, mas elas não são inevitáveis. Então, agora, quase um mês depois, o que eu posso dizer que eu aprendi com essa lesão? Gente, treinos complementares são fundamentais no processo recuperativo. Se eu tivesse tido essa lesão em algum outro momento que eu tivesse só fazendo balé, eu ia ficar meses com essa contratura. Eu ia ficar sem fazer nada, literalmente parada por mais de um mês. Eu fiquei só 2 semanas de repouso. E ainda assim, na primeira semana eu fiquei completamente em repouso, na segunda semana eu consegui não fazer movimentos de fato, mas eu voltei a treinar superiores, por exemplo, então coisas que não envolvessem a panturrilha eu consegui voltar a fazer. E já na terceira semana já voltei a fazer aula sem saltar, sem fazer relevé e tudo mais.
e na quarta semana eu voltei a fazer aula normalmente. Mas isso só aconteceu porque o meu corpo estava preparado. Eu já treino, já faço treino de musculação, já tem mais de 1 ano, então eu já tenho uma memória muscular, já tenho um sistema de recuperação muscular muito bom também. Então os treinos eles não servem apenas para melhorar a sua performance, para prevenir lesões, eles servem também para otimizar esse processo recuperativo. Então se você que está nesse momento aí, lidando com a lesão, passando lá uma maquiagenzinha, ai, fica 1 semana parada e volta, ai, volta a doer, fica outra semana parada e volta. Respeita o processo recuperativo de maneira efetiva e completa e comece a fazer treinos complementares, porque vocês vão ver que o processo recuperativo é outra coisa. E aí, meu povo, o que vocês acharam? Tinham coisas aí que vocês já sabiam? Se é completamente novidade para vocês? Comenta aqui embaixo. É muito interessante a gente trazer essa pauta para as escolas, porque a gente lida com o corpo, né? Muitos professores de balé não são profissionais de saúde, então eles precisam desse tipo de situação para poder lidar com os outros professores. E se você gosta de conteúdos como esse, né, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque toda semana tem dicas, tem reviews, tem vlogs, tem conteúdos reflexivos, tem vários reacts aqui também, e eles acabam saindo toda semana. Então, eu vejo vocês até semana que vem. Um beijo e se cuidem!